Bem-vindo ao Emprecast, podcast de marketing de empreendedorismo. Eu sou Romulo Domingos Matos e hoje estou com 3 jovens empreendedores. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Vamos lá. Primeiras damas. Vamos lá. Vou me apresentar. Eu sou a Luísa Soares. Hoje atuo na área de gestão, mas também estamos aí com uma área muito bem desenvolvida. Estamos ainda desenvolvendo também um novo produto para o mercado e quem sabe vai agradar você. Então, eu me chamo Ana Lívia, também trabalho com liderança, gestão de pessoas e entrei aqui junto com eles no negócio. Boa noite, gente. Me chamo Luciano, eu trabalho com gestão de pessoas e vendas. Eu tenho aí mais de 5 anos. Sou novo ainda nesse mundo, né? Mas eu acredito que nosso papo hoje vai render bastante. A gente tem muita coisa para falar sobre esse universo e compartilhar as nossas vivências, as histórias. A gente tem muita coisa bacana para trazer para cá hoje. Eu estou muito empolgado, acredito que as meninas também estão, né? Tem um nervosismo de início, mas eu acredito que o nosso papo vai render muita coisa bacana hoje, não somente sobre gestão de pessoas, mas sobre empreendedorismo e outros pontos que são legais. Legal. E o mais interessante, porque eu conheci esses 3 empreendedores em um ambiente até diferente, dentro da faculdade. Sim. E eu consegui identificar pontos entre eles para conseguir. E vocês? Por que vocês não conseguem fazer algo? Vocês têm capacidades específicas que conseguem mudar o mundo, o meio. E outra, nós hoje passamos por um momento onde as pessoas dizem que a mão de obra mais jovem ele é muito neném, nem trabalha, nem estuda, e sempre tem esses questionamentos. E a parte mais engraçada que eu sempre gosto de frisar que não é bem isso. É mais sobre propósitos que a geração anterior não tinha e que não enxerga nessas mãos de obras. E hoje, eu conversando com esses empreendedores, eu consegui identificar produtos que eles conseguem oferecer dentro do mercado e que trazem bastante sentidos para hoje. Todos os problemas que a empresa tem passado, de choque de gerações, choque de interesses e outros. O que vocês têm para poder apresentar para os nossos ouvintes? Vamos lá, a gente vai direcionar um pouco a palavra para o Luciano. Quero que o Luciano fale um pouco, porque a gente pega aí o caminho já do desenvolvimento do que a gente fez. Bem, gente, inicialmente a gente teve a oportunidade de desenvolver um escape room, né? Dentro da nossa faculdade. E o objetivo do escape room era basicamente gerar, né, um aprendizado ali voltado para o ambiente de gestão de pessoas, né? Sim. E o mais interessante é que nós, como pessoas, gestores, empreendedores também, a gente sempre vai nesse objetivo de querer compartilhar o conhecimento e tudo mais. Mas, né, já trazendo assim para uma parte mais humana da coisa, a gente acaba aprendendo muito, né? Então, o game que a gente criou ali para trazer as pessoas para um ambiente de conflito, de tensão, para analisar um pouco eles, fez com que em alguns momentos a gente também nos analisássemos ali, né? Nesse game. E a temática do game era basicamente sobre pessoas, sobre processos, que são temas latentes dentro das empresas, né? Eu lembro que na hora da fase da montagem, a gente ainda estava meio perdido em como a gente ia fazer isso, né? Porque o objetivo era, a gente precisa criar um escape room, ter uma dinâmica, mas ele precisa ter um sentido, ele precisa trazer algum ensinamento, a gente precisa, né, alcançar, de certa forma, ali um cantinho dessas pessoas. E aí a gente montou ali numa conversa meio rápida para alcançar não somente as pessoas que iriam participar, mas também futuramente, né, se a gente fosse implantar isso em outros lugares. Então, não foi somente uma brincadeira, a gente vai fazer essa brincadeira aqui e daqui não vai sair nada, né? E lá na frente, como é que eu posso usar isso? O que isso vai trazer de ganho se um dia eu for vender isso para o mercado? O que eu posso trazer de interessante para as empresas através de um escape room? Será que é só uma brincadeira? Ou dentro daquele ambiente eu consigo perceber como os meus colaboradores se comportam? Quem tem um posicionamento de líder? Quem tem uma retração maior? O cara que é mais caladinho? Quem é mais organizacional? Então, a gente criou basicamente um game com uma trilha, né? Tinha uma trilha, você jogava um dado ali, avançava a casa, voltava a casa, mas em cada casa tinha um aprendizado, né? Que é uma coisa que eu costumo falar. A gestão, tem 2 pilares que são fundamentais, que são pessoas
e processos, né? E a temática do game, né? Nosso querido mestre nos deu um direcionamento, porque tinha uma temática onde a empresa tinha uma dificuldade, né, em seu produto, em seu resultado, e os funcionários estavam sendo a causa disso. Então, a gente visou, durante o game, falar sobre gestão, né? Porque, querendo ou não, se eu estou tendo um problema dentro da minha empresa, em algum momento eu vou ter que olhar lá para a base. Eu quero olhar daqui para eu poder, né, chegar no meu resultado, chegar no meu cliente. E aí o game falava sobre isso, pessoas e processos, né? A gestão tem esses dois pilares que são fortes. Pessoas, primeiro vou gerir pessoas, vou inspirar pessoas, desenvolver pessoas, elas vão elaborar esse processo de maneira mais ativa, de maneira mais prática, vão executar melhor, sejam seus relatórios, seus atendimentos, isso melhora o meu resultado e, consequentemente, eu consigo atingir o meu cliente. Né? Então, é basicamente assim, um ciclo de pequenas coisas que geram um resultado de maneira mais forte, de maneira mais interessante. Então, no game, quem estava jogando ali aprendia alguma liçãozinha que estava em alguma das casas, né? Se você fazia uma coisa ruim, caía numa casa onde você não fazia as coisas direito, você voltava uma casa. Exemplo, às vezes ele jogava o dado e caía na casa pessoas. Você deu um feedback, avance uma casa. Então, tinham pequenas entrelinhas ali que estavam ensinando alguma coisa. E depois disso, a gente decidiu criar um enigma para que eles trabalhassem, né, em conjunto ali e desvendassem aquele segredinho. A gente colocou um cadeado, colocou umas pistas espalhadas para gerar, né, esse ambiente ali de tensão, definir estratégia, ver como é que eles se comportam. Pessoas que talvez nunca tiveram esse contato juntos, né, contato ali de sala e tudo mais, mas estavam juntos no momento que eles ainda não tinham vivido e tinham que resolver algo. Então, como cada um se comporta? Eu, como gestor, o que eu estou analisando daquelas pessoas, como elas estão se comportando, né? E foi legal de ver que eles aprenderam, né? Tiraram um aprendizado daquilo. A gente tirou um aprendizado daquilo também. E dentro das empresas em si, esse tipo de dinâmica, né? Tem se tornado cada vez mais comum. A gente consegue, sim, ter ganhos muito positivos com esse tipo de ação, né? Porque você quebra um pouco do tradicional, de, né? Somente feedback, o que eu faço com a minha equipe além do feedback, o que eu implanto na minha empresa que vai fazer o meu colaborador aprender, né? E não somente ficar como uma atividade que aconteceu ali. O que ele vai tirar de lição, o que vem depois daquela atividade, né? Porque a atividade, ela não é a solução principal da sua empresa. A atividade, ela vai ser um mapa que vai te fazer guiar a tomar outras decisões. Então, o Escape Room é uma ferramenta de gestão também, né? Querendo ou não, você acaba analisando e com aquelas análises consegue desenvolver outras coisas. E que foi, assim, uma experiência muito bacana, porque a gente compartilhou conhecimento, mas acredito que a gente aprendeu ainda mais, né? Como aluno, como gestor, como pessoa, como ser humano. Eu acho que as meninas também têm bagagem de sobra, né, para falar sobre isso, sobre como o game, né, falou com elas como pessoas, como gestoras, como alunas ou profissionais. E acredito que a maior lição que a gente tira de lá é: somos humanos, podemos melhorar e podemos alcançar lugares ainda maiores, né, através dessas mudanças. E é uma forma dinâmica também, a gente conversou muito sobre isso, de desenvolver pessoas dentro de uma empresa, né? Tirar um pouco aquele monótono de só, como ele falou, só feedback, né? Então é uma forma descontraída da gente também resgatar pessoas dentro de uma empresa. Se eu tô com um colaborador que tá, sei lá, desmotivado, alguma coisa assim do tipo, o Escape Room ele vem para isso, né? Vamos aqui montar uma dinâmica para a gente conseguir identificar perfis, né? Sim. Então, Escape Room é isso. Dentro do jogo, ali na hora que está acontecendo, a gente observa muito quem é o líder. Vamos supor, um exemplo só, estou precisando de um gerente para o meu negócio. Não sei quem colocar, não quero trazer ninguém de fora. Então, o Escape Room vem para isso. A gente coloca ali obstáculos, né? Um enigma para a pessoa, para o pessoal desvendar. Nisso, a gente vai identificar o perfil. Aí, a gente vai encontrar uma liderança, aquela pessoa que tomou a iniciativa, né? De
achar o segredo mais rápido, e o escape room ele vem muito para isso, para identificar e resgatar essas pessoas que estão, sei lá, desmotivadas, talvez dentro de uma empresa, e é isso, realocar pessoas, essa é a palavra. E juntando, né, tudo isso, né, que eles falaram, a importância do escape room é o primeiro pilar. Mas a gente tem muitas outras coisas diante do escape room, né? Você ali no momento, você consegue identificar pessoas, né? Você consegue identificar características e depois disso, né, o que que a gente pensou? O que que a gente consegue fazer com esse colaborador depois disso? Será que nós não podemos fazer a mais? Será que a gente não consegue pegar esse colaborador para a gente tratar? Tá bom, a gente identificou ali uma característica de liderança. E aquela pessoa que é mais retraída, será que a gente não consegue desenvolvê-la? Né? Então, assim, o modelo de negócio ele não é só voltado para o escape room em si, mas depois o que a gente consegue fazer com os colaboradores depois disso. Né? A gente consegue dar um treinamento, a gente consegue capacitar, porque às vezes o colaborador ele só precisa ser visto. Muitas das vezes, né, você consegue, né, a gente que trabalha com gestão, a gente consegue identificar o colaborador que ele só precisa de uma oportunidade. E é hoje o que está muito esquecido entre os jovens, nós, jovens, né, falo de todos nós, né, falo por mim. Alguém precisa identificar você, alguém precisa dar voz a você, porque você tem capacidade. Será que aquele colaborador que está esquecido, a gente não consegue colocar um método diferente para ele, a gente não consegue fazer com que ele se enxergue? A gente vê aí uma oportunidade enorme para grandes pessoas se desenvolverem dentro dessa dinâmica que a gente trouxe, né? Que não deixa de ser um modelo de negócio, mas vale muito mais para ela, não só para a empresa. Então, assim, é uma dança das cadeiras, que eu costumo dizer, que dá muito certo. Dá muito certo se você souber gerir, analisar, planejar e cuidar. Né? Você não pode deixar esquecido. Com certeza. E sabe o que é mais interessante? É que o escape room ele veio de um jogo, né? Sim. Só que os empreendedores começaram a identificar que consegue extrair boas experiências daquilo, né? Vocês me falaram que, beleza, dentro dessa atividade, dessa dinâmica, você vai conseguir identificar o operacional. Sim. Tu vai conseguir identificar aquela pessoa que de fato está só empurrando com a barriga. Tu vai identificar também aquela pessoa que é o líder, aquele cara que vai conduzir as pessoas. E aí a gente volta àquele assunto da gestão de pessoas, que RH ele não é feito para contratar e demitir. Sim. Ele é feito para desenvolver talentos. E como tu consegues desenvolver talentos com ferramentas que não comunicam mais com as novas gerações? E aí entra aquele ponto, a mão de obra está muito desfocada, a mão de obra ela tem abandonado o trabalho de maneira mais recorrente, mas será que tu tens entregado valor para aquela pessoa ficar dentro da tua empresa e gerar de fato resultado? Eu digo que o RH, ele é como um maestro. Sim. Dentro de um evento, né? Então, sem ele dentro para poder conduzir e trazer o melhor das pessoas, a tua empresa pode ter o melhor produto, o melhor serviço, mas se você não consegue externar isso ao teu cliente, não vai servir de nada. E eu vejo um potencial bem latente em técnicas, diremos assim, alternativas comparadas à passada, por conta da própria geração. A gente está cruzando uma nova jornada, um novo tipo de geração de pessoas dentro da empresa. E sempre, se você não tiver essa noção de tentar gerir, de tentar melhorar e conduzir, capacitar e trazer para ti como um time essas pessoas, você vai ter pessoas com baixo rendimento. Aquelas pessoas que vão sair da tua empresa com 3, 4, 5 meses. E aí você vai ter que fazer o quê? Novo treinamento, treina a equipe, faz onboarding. Isso não é bom para as empresas. E eu vejo o potencial nessas ferramentas por conta disso. Sim, hoje, né, a gente tem esse direcionamento um pouco maior dentro de algumas empresas, a gente não vai dizer de todas, mas tem uma fundamentação que faz sentido, né, ter essas dinâmicas. Não somente o escape room, outros tipos de dinâmicas que você pode implantar, seja uma dinâmica em grupo, seja um momento com a equipe, né, seja uma vez no mês você faz alguma coisa diferente,
porque, querendo ou não, o colaborador ele vê valor naquilo, né? Hoje a gente sabe que as empresas têm um faturamento para cumprir, tem um custo para bater também, né? Tem todo aquele cronograma que você tem que seguir dentro da empresa, mas que só o convencional, eu acho que ele acaba sendo maçante demais, né? E a gente está entrando cada vez mais nessa geração. Jovens que estão chegando nas empresas, você tem uma mão de obra muito jovem, né? Pessoas com disposição, pessoas querendo muita coisa, né? Mas muitas das vezes esse jovem ele vem um pouco perdido ali, né? Ele chega no mercado de trabalho, sai do ensino médio, às vezes vai procurar um emprego por necessidade, por alguma necessidade, ou para cumprir algum objetivo, né? A gente tem diferentes realidades sociais, mas eu acho que é importante que a empresa saiba abraçar esses públicos diferentes, não somente o jovem, de uma maneira mais verdadeira, uma maneira mais humana, né? Eu sei que eu sou uma empresa, eu vendo um produto, eu tenho um alcance para ter anualmente, mensalmente, mas quem faz isso tudo acontecer, a engrenagem rodar, são pessoas. Então a gente sempre vai voltar para essa máxima, né? Como eu cuido das pessoas que estão na empresa, quais são as estratégias que eu estou aderindo, né? Eu olho só o número, né? Eu olho só o número, as estratégias que estão relacionadas ao número, ou eu olho também para quem vai me fazer chegar no número, né? Quais são as estratégias? A linguagem da minha empresa, ela casa com os meus colaboradores, né? Eu consigo conversar com os meus funcionários, eles conseguem entender, eu criei um objetivo para esse mês, a gente tem um número para alcançar, mas e durante os outros meses, o que que eu fiz, né, para trazer a minha equipe para perto de mim? Porque eu posso desenvolver uma série de metas, indicadores para a gente bater, mas se meu time não estiver comigo, né, eu vou ter muito mais dificuldade de chegar nesse número. Então, assim, essas dinâmicas, elas não são somente brincadeiras para trazer aquela lição de moral, né? É uma coisa que vai te servir para mapear o ambiente, para você entender que o colaborador está olhando e ele está percebendo que está sendo visto, né? Sim. Tipo assim, ó, o meu gestor, ele me colocou numa posição, viu que fazia sentido e me deu uma função, me deu um direcionamento, ele acreditou em mim. Então, muitas das vezes, tem pessoas que estão ali na empresa há tanto tempo no mesmo lugar, né? E pode ser que faltou um direcionamento mais verdadeiro com ela, um acompanhamento diferenciado, né? Mostrar para aquela pessoa que sim, ela é importante. Cara, tá tendo oportunidade na empresa. Você não quer participar, você não quer fazer esse seletivo, né? Quais são os seus objetivos? Eu acredito que, né, tanto o Domingos, quanto a Ana, quanto a Luísa, já tiveram pessoas ali no seu convívio de trabalho, né, que chegavam, executavam a sua função, mas eu não conhecia a história daquela pessoa, né? Quantas histórias a gente tem dentro da nossa equipe, da nossa empresa, do nosso dia a dia? Então, assim, quantas histórias eu conheço? Eu como gestor, né? Vou falar agora aqui, Luciano, que já foi gestor. Atualmente não estou gerindo nenhuma equipe, mas já geri. Então, assim, quantos colaboradores eu conheço? Quantas histórias tem aqui? Quem são os possíveis futuros gestores que estão do meu lado e eu não estou vendo, né? O que eu estou fazendo como gestor? Eu estou visando só o número, ou eu estou vendo um cara que tem um potencial que pode me ajudar e futuramente ele pode ser um excelente gestor, né? Qual é o meu papel? O que eu faço de dinâmica? O que eu faço de diferente? A gente tem empresas que trabalham de maneira muito rápida, com uma visão de produtividade muito forte, e isso é bom, né? Mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Produção, né? Mas tem que haver humanidade. Então, eu acho que sempre vão haver oportunidades da gente aprender, né? Desenvolver e conseguir chegar nos números olhando para as pessoas também. Então, a dinâmica do Escape Room, ela é extremamente funcional nesse ambiente, não só ela, mas outros tipos de dinâmica também. Mas você como gestor, nós como gestores, vamos sempre ter que olhar um pouco além da dinâmica, né? A dinâmica ela é um medidor, ela é um mapa. Então eu uso aquilo ao meu favor e é imprescindível que você use isso a favor do colaborador também, porque ele tem que ver valor naquilo, né? E tá mais do que provado que o Escape Room ensinou isso para todos nós, que somos gestores Sim. também, né? Mas somos pessoas, somos alunos, a gente está aprendendo, a gente todo dia tem a oportunidade de aprender. Então acho que o feedback principal dessas dinâmicas é esse. Sempre a oportunidade de você aprender, ensinar, compartilhar e crescer dentro das dinâmicas, né?
Acredito que a gente também já passou por essas dificuldades no nosso dia a dia como gestor, encontrou esses problemas, estivemos nessas mesmas posições e, querendo ou não, é uma ferramenta que é muito, muito, muito funcional para o dia a dia, mensalmente, anualmente, de uma forma, de outras formas, com o colaborador, com o pessoal da venda, com o pessoal do RH, com o pessoal da gerência, né? Querendo ou não, ele engloba todo o corpo ali. E buscando um objetivo só, né? Desenvolver pessoas, mas também alcançar os resultados. As duas coisas casam Tu juntas. sabe que é bem legal nisso, eu escutando vocês falando aqui, que eu fico imaginando no background. Porque a gente está falando, e beleza, um sistema montado para resolver um tipo de problema ou uma interação. Só que para tu montar um sistema desse, vocês se juntam também com pessoas. Sim. E pessoas também vão ter conflitos de ideias, de interesses, de feedback dentro desse método. Me conta uma curiosidade. Quando vocês criam métodos desse, criam sistemas desse para capacitar, treinar, desenvolver equipes, vocês também têm esse desafio interno entre vocês de ter esses conflitos e de conseguir, não, como eu sei que a minha soft skill é liderança, a tua operacional, eu vou fazer isso. Como é que funciona no background para criar um método para uma empresa? Porque eu sei que esse método só vai funcionar para uma empresa ou para um governo, alguma coisa, se você idealizar no modelo deles para poder criar diremos, esse jogo no momento. Como é que funciona para vocês desenvolverem esses jogos? Certo. Falando um pouco sobre desenvolver, né? De primeiro momento, nós nos reunimos falando sobre o que nós apresentamos, mas também voltando para nós, né? Falo por mim também. E foi uma experiência que eu falei, eu preciso trazer para mim, porque se eu não trouxer para mim, como é que eu vou conseguir desenvolver e saber o que cada um está passando, qual é o processo de cada um? Então, para mim, no começo, eu sou uma pessoa que o meu senso ele é muito rápido. Eu tô aqui vendo as coisas acontecerem, eu tô buscando soluções. E dentro dessas soluções, eu tô engatilhando para ir para frente. Eu quero que dê certo, mas com os processos certos, né? Então, no primeiro momento eu me vi um pouco, como é, acuada, né? Posso dizer assim. Eu estava com pessoas que estavam ali para me ajudar, mas naquele momento a gente trava de alguma forma, porque a gente está gerindo pessoas diferentes. Então eu me vi, eu falei assim, eu estou sendo a pessoa que estou travando dentro do game. Né? O que eu consigo mudar? Então a reflexão do game, né, antes de ir para os próximos processos, as pessoas elas se autoavaliam, como eu me autoavaliei. E aí é que tá, entre você se autoavaliar e o que você faz depois disso. Você trata a sua maneira de lidar com as situações da mesma forma ou você consegue mudar aquilo ali? E eu posso dizer, você consegue mudar aquilo ali. Você começa a olhar diferente para cada tipo de situação. Depois do que nós montamos, eu me vi em várias situações, né? Estava sendo provada a todo momento. Só que eu já não estava repetindo o que eu repetia antes. Porque as pessoas elas tendem a ver as situações, mas elas não têm a humildade. Eu digo muito que elas não têm a humildade de dizer, não, eu pequei aqui, eu errei aqui. Né? O jovem hoje, ele quer muito se provar para tudo. Né? Ele quer se provar para o mundo, para a internet. Né? O que acorda às 5 horas da manhã é muito mais válido do que o que não acorda às 5 horas da manhã. Será mesmo? Será que nós não temos outras formas de tratar as coisas? Né? Então, você se provar e você não ter a humildade, eu acho que pesa muito. Mas quando você passa pelo processo e você pega tudo que você teve ali de oportunidade, eu falo oportunidade de aprendizado, né? Isso não se ensina, você tem que viver aquilo ali. Se você não viver, eu digo muito, se você não viver o processo, você está vivendo errado. E tem que ser o processo mais doloroso. Seja mental, seja com pessoas, ou seja sozinho, você precisa passar pelo processo. Até para você ter uma bagagem de informações, para você, uma pessoa conversar com você, você saber como tratar ela, você saber como conversar com ela, né? Então, hoje eu me vejo, né, muito mais capacitada dentro do que eu faço e como as pessoas chegam para mim.
né? Eu já consigo ver elas com um olhar diferente. Antes, eu dizia que eu olhava uma pessoa mais calma, mais lenta. Pelo fato de eu ser uma pessoa acelerada, eu achava que ela não tinha valor. E aí foi que eu me quebrei, porque a gente como gestor, nós como gestores, né, nós temos que olhar para a pessoa e ver valor nela também. Eu não sei se não ela tem um modelo dela, o jeito dela de estar daquela forma, mas será que eu não posso conversar com ela? Será que eu não posso tentar desenvolver ali uma conversa, alguma coisa até para entender por que ela é daquela forma? A gente nunca sabe, né? Aqui dentro de uma empresa, as pessoas elas buscam muito o imediato. Né? Elas prezam muito por querer ter ali na mesa as metas batidas, o que o funcionário está fazendo, mas e o funcionário quando ele vem de casa? Será que o modelo de negócio que está sendo formado ali para ele não está sendo maçante? O que está bagunçando a cabeça dele? Eu acho que o RH ele é muito além disso. E eu já vi, sim, processos darem certo dessa forma. Você não vê o funcionário, como o Luciano mesmo falou, como uma engrenagem ali para fazer meta ser batida. Estruturar ele também é importante. Tu sabe o que é legal? Os empreendedores hoje, eles têm escutado muito seus clientes. Sim. De perguntar para os seus clientes, faz um NPS com o teu cliente, um pós-venda muito interessante, bem estruturado. Mas e para os colaboradores? Os empreendedores têm perguntado por que o colaborador quis aquela função, aceitou aquele desafio. O que ele tem de futuro? O que ele almeja ao futuro? Será que não seria um grande erro dos empresários? Claro que você tem que dedicar ao seu cliente, mas para você trazer uma satisfação, uma experiência para o cliente plena, o teu colaborador tem que estar bem. O teu colaborador tem que estar na função correta para ele conseguir levar o teu valor, a tua cultura, a tua empresa para o teu cliente. Então por que os empreendedores não fazem essa pesquisa? Essa pesquisa com seus colaboradores para entender por que tu aceitou esse emprego? João, eu me lembro que tu veio aqui, tu tem 1 ano com a gente. Quando tu aceitou esse desafio, qual era o teu propósito? Então, será que os empreendedores têm perguntado, e a pergunta de 5 milhões, será que não seria bem interessante ter isso dentro do POP das empresas? Sim, com certeza. O que vocês acham? Aí vem, voltando um pouco do que a gente está falando de gestão, a gente deve chamar isso mais uma gestão humanizada, né? Nisso a gente usa o famoso fit cultural. A gente não somente olha o Escape Room como uma ferramenta de uso imediato. A gente quer ir um pouco mais para dentro, digamos assim, né? Então, é interessante que a gente faça uma análise anterior, né? Exemplo, a gente vai implantar o Escape Room em uma determinada empresa. Né? Eu não vou chegar lá e utilizar a mesma ferramenta da mesma forma que eu usei com um determinado grupo. Né? A gestão em si ela tem que ser flexível. Né? Então, é interessante que a gente analise, né? Quais são os principais deflatores, aquela empresa está sofrendo em qual ponto. Né? Hoje, você, empreendedor, consegue me trazer quais são as principais dificuldades da sua empresa, né? Você consegue me trazer o que seus colaboradores estão sentindo, qual é a principal dor deles, né? Quais são os indicadores que você pode me trazer para aí sim eu montar aqui, de certa forma, uma dinâmica que vai chegar, né? O que tu pode me trazer de interessante para eu falar na língua deles? E é um jogo bem sensível até porque, querendo ou não, a gente acaba chegando até no próprio gestor, até no próprio dono, né? O cara, ele vai refletir. Você acaba ou não refletir, querendo ou não, acaba refletindo sobre, caraca, será que eu realmente estou conseguindo, né, entrar em conjunto com o meu time? Será que eu consigo passar quais são as principais dores? Ou eu só consigo apresentar o número? Se eu estou em busca de uma solução, eu acho que eu tenho que pensar um pouco além. Então, eu preciso entender um pouco da cultura, eu preciso entender como é que a empresa funciona, eu preciso ver quais são as principais dores do gestor, mas também do colaborador, para eu conseguir implementar algo que seja funcional. Eu estava falando para as meninas, inclusive, né? Se a gente fosse implementar isso em outro ambiente, que não fosse a faculdade,
vamos supor que é um grupo de... uma equipe. A gente vai para uma empresa e o gestor fala assim, cara, minha equipe está com muita dificuldade de entregar o resultado, a venda não está fluindo e eu tenho 6 colaboradores que não conseguem me entregar o resultado. O que eu posso fazer de diferente aplicando, por exemplo, o Escape Room? Cara, vamos fazer o seguinte, pega esses teus 6 colaboradores, me traz os números deles. Todos eles têm números muito ruins durante 3 meses. Sim, tem números que estão variando, uns são bons. Tá, nenhum deles tem alguma aptidão voltada para alguma outra coisa, que seja somente vendas. Ah, fulano XYZ desempenha ali bem o papel na venda, mas se eu botar ele para fazer outra função, o cara não é tão bom. Pô, um ponto de atenção para eu já colocar dentro da dinâmica algo que mexa com esse ponto mais difícil dele, né? Então vamos fazer o seguinte, pô, se os caras estão dizendo que não estão conseguindo entregar o resultado, é porque eles não conseguem, é porque eles não sabem, eles não estão tendo o direcionamento correto. Galera, hoje vocês não conseguem vender um produto que é um produto ruim de vender? Ah, é um produto difícil, né? A gente trabalha com uma meta grande e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica aqui e eu quero que vocês me vendam coisas que vocês gostam, né? Me vende algo que você gosta, algo que está no seu dia a dia. Ah, eu gosto de maquiagem. Então beleza, fulano X, tu vai vender maquiagem. Pensa num produto, pensa no nome do produto e pensa no nome da empresa de maquiagem. Fulano X, cara, eu gosto muito de filme. Show de bola. Então, pensa aí que tu vai me vender a tua empresa como se fosse uma antiga locadora, mas com coisas atuais. Ah, eu gosto muito de games. Pô, então vamos fingir que a gente está numa empresa de videogames, que trabalha com computador e coisas do tipo. Então, qual é o objetivo nesse momento, né? É eu tirar o cara da realidade dele, que é doída, né? De certa forma, pode ser uma realidade mais difícil de vender ali no seu dia a dia, no seu trabalho, e eu estou trazendo ele para um ambiente que faz mais sentido, algo que é palpável, né? Algo que ele gosta, que ele tem interesse. Mas eu não estou tirando ele do ambiente de venda. Sim. Ele vai continuar vendendo. Então, o objetivo é explorar ali até onde esse cara vai, né? Porque se é um cara que tem potencial, pode ser que ele falando sobre uma coisa que ele goste, ele consiga, né, se desenvolver bem mais. Então, eu como gestor, tipo, opa, eu vi que o cara, né, consegue se desenvolver bem aqui. Pô, legal. Então, ó, já fiz uma análise de fulano X. Pô, fulana, ela realmente consegue desenvolver só até aqui, cara. Eu vi que ela tem realmente muita dificuldade em expandir a ideia. Ela pensa muito bem no produto, mas ela não consegue expandir para o lado do empreendedorismo. Então, eu posso tratar com ela falando um pouco mais sobre empreendedorismo. Então, assim, são formas diversas de dinâmica que a gente pode conseguir trazer, né, para mudar um pouco da realidade. A gente sabe que toda empresa onde tem pessoas vai ter alguma dificuldade. É impossível a empresa trabalhar o tempo todo seguindo métricas perfeitas. Impossível. Sabe o que é legal? Tu tá me falando esse negócio aqui, de tentar colocar o ambiente seja seguro pela cabeça da própria pessoa, pegando pontos que ela gosta, hobbies ou coisas que ela tem essas perícias, né? E me faz muito lembrar sobre a crença limitante. Muitas pessoas já vêm com uma crença limitante que pode ter vindo de casa. Uma crença limitante dizendo, olha, vendedor morre de fome. E a pessoa, nunca eu quero vender na minha vida. E aí ela tem aquele problema já implantado na cabeça dele, e ele vai dizer, não sei vender, não sei vender. Cara, todo mundo sabe vender e todo mundo deve vender. Porque se você não sabe vender o que você faz, você não consegue dar valor a um preço. Que é isso que muda as empresas. Não é, não, eu estou cobrando o meu preço do meu treinamento, do meu desenvolvimento via Escape Room é 30 mil reais. O empreendedor pode achar caro e não querer comprar. Mas se tu entregar o valor de fato para ele, o porquê, ele pode até pagar. E aí quando a gente volta ao assunto sobre a crença limitante, você pode até saber fazer algo, mas em contrapartida, por motivos internos seus, você acha que você não sabe fazer. Então, tu colocar os teus colaboradores em um ambiente seguro, diremos assim, um ambiente mais dinâmico e outras coisas, faz com que ele se liberte até soft skills que estavam apreendidas dentro dele e que ele não sabia ou que ele estava reprimido. Hoje, a gente entende que você é meio que fruto do meio, fruto da sua casa, onde você estudou, dos seus amigos, você é um pouco dessa mistura, essa metamorfose. E às vezes você pode até ser bom em vendas,
mas por conta de algum motivo anterior, você disse que não, cara, eu não gosto de vendas. E eu não vou longe. Eu me lembro que meu primeiro emprego foi vendendo seguro de vida. Quando eu saí desse emprego, eu falei, eu nunca mais eu vou trabalhar com vendas. Hoje eu sou especialista em marketing de vendas e faço consultoria empresarial, treino vendedores e parece que existe uma inconsistência, né, nisso, Sim. né? Por conta de uma experiência ruim, de um emprego ruim, eu disse que eu não quero mais vender. E de fato, eu passei anos sem nem pensar em vender. Eu saí da venda de seguro de vida e eu fui trabalhar em almoxarifado de obra, fui para a Alumar. Da Alumar eu fui trabalhar com RH de obra. Do nada, né? O E mundo todo do RH de diferente. obra eu fui o quê? Gerir uma empresa. E lá onde eu tive um ambiente seguro, eu tenho tino para vendas. E aí eu vejo uma grande, digamos assim, um grande brilho nesses tipos de métodos diferentes. Porque você quebra aquele rigor, né? De você, não, vou botar aqui para tu vender, vem cá, vai lá pro balcão. Não é assim, né? E eu vejo também muita oportunidade naqueles problemas entre setores. Todo mundo sabe que, beleza, no ramo de uma empresa de vendas, que tem vendas, toda empresa tem vendas, vai estar sempre a equipe do financeiro dizendo que o marketing joga dinheiro no lixo. O marketing vai dizer, não, eu estou investindo em clientes, mas o comercial não sabe vender. E aí o comercial chega, olha, mas os leads que o marketing está me dando são ruins. E aí começa aquela briga de vassoura entre eles. Então, eu vejo uma oportunidade também no Escape de colocar gestores de cada setor para resolver um problema em comum, para eles entenderem que eles só vão conseguir desenvolver e ter resultado se eles colaborarem entre si. Sim, sim, faz total sentido. Que assim, eu falo de mim, acho que as meninas também passaram por isso. Quando a gente é gestor de primeira viagem, né? A primeira vez que a gente tem contato com equipes, pessoas, e principalmente para cuidar dessas pessoas e direcionar elas, é um pouco assustador, né? A gente tem um primeiro boom, uma coisa que eu sempre falo, eu falava para os meus liderados. Um gestor que nunca chorou no banheiro da empresa, talvez ainda não aprendeu a ser um gestor. Acho que Faz tá no parte. lugar errado. Faz parte. Você tem que ter aquela sofridinha, né? Tem que ter aquele, meu Deus, será que eu tomei a decisão correta, cara? Será que eu realmente quero isso? Então, assim, existem, né, conflitos diários para o gestor resolver. Existem conflitos de áreas de apoio com áreas de apoio. Isso é em toda a empresa. Eu ainda não passei por muitas empresas, já passei por algumas, mas em todas elas é perceptível, né? Onde tem pessoas vai haver divergência, isso é impossível de mudar, né? Mas o escape, não só o escape, mas as dinâmicas em si, né? Essas interações, elas servem para mostrar que cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor e que aquilo ali, aquela estrutura só funciona porque cada um tá lá. Se eu tiro um, eu tenho certeza que vai ser difícil de eu manter a empresa funcionando, né? Eu manter a equipe trabalhando. Se eu tiro vendas, eu não vendo. Se eu tiro financeiro, como é que eu olho meu faturamento? Como é que eu tenho uma análise do que eu ganho, do que eu perco? Se eu tiro RH, como é que eu desenvolvo pessoas, né? Então, assim, um faz a ponte para o outro. Se o objetivo é resultado e um dos pilares cai, meu amigo, a gente não consegue chegar do outro lado, né? Eu acredito que a gente tem esses conflitos e essas dinâmicas, elas trazem esses aprendizados não somente para o colaborador que está ali na base, mas o gestor ele tem sempre a oportunidade de aprender. Às vezes o gestor tá com uma necessidade maior de aprender do que o próprio colaborador, porque às vezes tem gestores, né, que têm muita dificuldade de desenvolver ainda mais sua forma de trabalho, né? Acho que eu já cheguei num momento, na época que eu estava gerindo, que eu falava assim, cara, eu não sei para onde eu vou mais daqui. O que eu preciso fazer, né? E a depender do ambiente que você tá, é difícil que você olhe para dentro e fale assim, não, acho que eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. A gente acaba padronizando a nossa forma de trabalho, né? E, não, meu objetivo é bater a meta do mês. Vamos, o que eu fiz mês passado? Eu fiz isso. Então esse mês eu vou tentar fazer de novo, né? E o que eu faço por mim como gestor? O que eu faço pelos meus colaboradores? O que eu trouxe de diferente esse mês? Será que todo mês, durante todos os 12 meses do ano, vai ser sempre a mesma coisa, né? O que eu trago de novidade? Eu como gerente, eu como coordenador, o que eu trouxe
de ganho para minha operação? O que eu trouxe de diferente para a galera? Eu consegui trazer a galera mais para perto esse mês? Poxa, tenho 1.000 pessoas, 1.000 funcionários na empresa, né? Quantos me conhecem? Quantos sabem quem eu sou, né? Qual é a visão que eu estou passando como gestor? O que eu estou ensinando? O que eu estou aprendendo? Porque numa equipe de 20 pessoas, por exemplo, cara, você consegue aprender muita coisa. Eu tenho certeza que as meninas, né, o professor também, trabalha com pessoas de diferente idade, né? Diferentes faixas etárias. Então você trabalha com uma pessoa que tem 20 anos, uma pessoa que já tem 50, pessoa que talvez passou por uma experiência de trabalho que você ainda não passou, né? Então a gente tem essas diferenças dentro ali do nosso dia a dia. Pô, eu como gestor, eu como pessoa, eu como RH, eu como empresa, eu não consigo extrair essas informações, né? Eu acho que é um red flag ali para mim como gestor, falar, pô, preciso mudar a rota. Eu acho que eu tenho que, né, reconfigurar isso. Ajustar o caminho, né? O curso, né? Não seria mudar todo o jogo, mas mudar aquilo que você sabe que é possível mudar, né? A gente não vai conseguir reestruturar do zero toda a forma, tudo como a empresa funciona, valores, enfim. Mas eu acho que tem coisas que com pequenos ajustes, né, a gente consegue fazer a diferença. Seja com uma equipe, depois com duas, depois com três, com um gestor, né? Porque todo o trabalho que ele é bem feito, que ele é bem executado, ele reflete nas outras pessoas. Então, se um gestor que tinha um resultado ruim, eu tenho certeza que se ele tem meses ruins e de repente, depois de um trabalho desse, seja um escape room, uma dinâmica, uma análise trimestral de indicadores, né? Depois desses 3 meses, esse cara começa a apresentar um resultado diferente, eu tenho certeza que ele não vai ser mais olhado da mesma forma. Ô, fulaninho lá, tu viu que fulaninho tá indo bem? Pô, o que será que ele aprendeu? E eu, né, no lugar de fulaninho, compartilharia esse conhecimento. Cara, fiz isso, foi assim, aprendi isso, mudei isso, né? Querendo ou não, é um jogo, mas como é que eu implanto isso dentro da minha empresa? Né? Será que eu estou de portas abertas para essas ideias? Será que para mim não? O bom e velho jogo sempre funciona e vai funcionar para sempre, né? Em que momento eu vou entender que se há mudanças no mundo do empreendedorismo, se há mudanças no mundo globalizado em si, né? Eu vou sempre bater de frente ou em algum momento isso vai fazer sentido para mim? Em que ponto isso faz sentido dentro da minha empresa? A gente sempre vai voltar para o mesmo lugar, né? Pessoas, eu acho que quando a gente para ter essa atenção maior para lá, cara, a gente vai saber e ter um olhar diferente para as possibilidades, né? Acho que as meninas estão trabalhando atualmente com gestão, conseguem trazer para a gente, né? Alguma história, algum conflito que vocês tiveram, assim, que ensinaram vocês, recente ou que já faz parte da história de vocês. Sim. Falando sobre crenças e falando sobre, né, o que o Luciano trouxe para a gente de reflexão, que eu vejo também como uma reflexão, é você entender a parte do colaborador, como nós já havíamos falado antes, que querendo ou não é um leque de informações. Né? Você trazer ele para perto e você conseguir. Às vezes o gestor ele nem sabe em si o que ele está fazendo, mas ele está fazendo muita coisa na vida daquele colaborador. Você está quebrando crenças. Né? Quando você vê os processos melhorando, você está quebrando alguma coisa que às vezes nem ele mesmo sabe. E aí nós vamos passando por etapas e etapas que as pessoas chegam pra gente e falam assim, obrigada. Às vezes a gente nem tá entendendo, a pessoa fala assim, não, mas muito obrigada por hoje, né, ou pelo que eu aprendi. Porque todos os dias, quando nós entramos na empresa, a gente tá aprendendo alguma coisa diferente. Né? Estamos lidando com pessoas e vendo como cada pessoa funciona. Mas diante disso, completando o que o Luciano falou, é você trabalhar com eles, do lado deles. E falando sobre processos também, é muito importante a gente frisar, né? Que foi uma coisa que nós já havíamos conversado antes. Não adianta você colocar na mesa um projeto, você colocar ali métricas do que você precisa fazer e as pessoas não acompanharem. É muito interessante isso. Lá na empresa onde eu trabalho, diante dos colaboradores que eu tenho, nós colocamos as metas, mas a gente acompanha. Desde um WhatsApp, desde uma conversa, né, o que foi desenvolvido, o que não foi desenvolvido, até a chegada do cliente na clínica e o pós, né, e o feedback, aonde eles ficam. Então, isso tudo é processo, só que processo sem acompanhamento, infelizmente, eles não fluem. E falando da questão de desenvolvimento na área do que a gente implementa também dentro de uma empresa, a gente tem que ver a cultura da empresa. Tem empresas com culturas aí
bem arcaicas, onde você não consegue saber em que momento essa pessoa implantou isso nessa empresa. A gente está em 2025. Né? E a pessoa, não, mas é assim, 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 eu aprendi assim, 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 porque meu pai, meu avô faziam aquilo. A gente tem muitas empresas que vieram de gerações. São empresas familiares, né? E elas Sim, têm, de fato, elas, por característica mesmo nativa, ela ter esse legado, né? sim, Então, um grande desafio das empresas que têm essa característica que é familiar é essa, de alguns processos internos, elas serem, digamos na palavra comum, arcaicos. Então, só que o empreendedor, o empresário, ele só não enxerga uma coisa, que o público dele vai envelhecendo. E o público também vai mudando para outras pessoas, né? sim, E às vezes, um processo, você falaste sobre processo, um processo mais arcaico, ele pode não alcançar o que de fato tu precisas fazer. E a gente volta para aquela pergunta de como tu tens perguntado para o teu cliente, para o teu colaborador o que ele quer, né? Então, se tu tens um processo que ele é arcaico, ou se tu tem um modo que você não consegue mensurar, você vai dar do fracasso. Se você não entende sobre a tua mão de obra, se tu não entende sobre o teu produto, se você não entende sobre o teu cliente, que ele vai mudar, que os gostos vão mudar, que a cultura, o modo dele operar vai mudar, você vai estar no fracasso. Eu falo bastante sobre as gerações e digo, eu sou estudante disso, sobre comportamento, que quem me diria que hoje as pessoas estão largando de ir para bares e restaurantes para chegar às 5 da manhã em casa e hoje estão acordando 4, 5 da manhã para ir fazer atividade física. sim. Pensa como mudou. E pensa como o empresário, os donos de bares e restaurantes não tem que mudar também nesse intervalo, né? Como eu consigo cativar o meu público para ele manter? Eu tenho que mudar o meu produto? Pode ser. Eu tenho que mudar o modo de eu produzir uma balada? Sim, com certeza. Eu gosto de viajar e vejo alguns comportamentos, algumas coisas diferentes, né, em outros estados. E eu percebi que as pessoas estão fazendo baladas pós-corrida. Balada mesmo. Mas tu acha que não é balada com álcool? Também, mas normalmente é balada com Sim. café. As pessoas saem da corrida e vão interagir num cafeteria e jogando papo fora como se fosse uma balada, musiquinha ambiente, um DJzinho lá tocando lá e tal, e a galera servindo café. E tipo, eu penso assim, poxa, e aí? O que que tu tens feito para mudar? E aí a gente volta para nossa temática sobre pessoas. O que, que tu tem feito para poder atrair novos talentos, reter novos talentos, desenvolver as pessoas dentro da tua casa? Será que métodos como esse aqui, que são tecnicamente revolucionários, em contrapartida com os outros métodos que hoje são feitos, não poderia estar melhorando esse desenvolvimento da tua equipe? Né? E é isso que eu gosto de frisar. Né? O que o empreendedor tem feito para mudar o seu trajeto? Né? E não faz sentido tu ter ferramentas dinâmicas, métodos, e você não aplicar. Sim. Poxa, beleza, vocês foram numa empresa, venderam o serviço de vocês, mostraram que funciona, vocês fizeram o treinamento, mostrou os resultados. Olha, desses 5 colaboradores, tu me pediste para me eleger um novo líder. Fulano de tal, por conta disso, 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 ele tem as soft skills que vocês precisam para... Não, mas fulano de tal, ele está há pouco tempo da casa, eu vou escolher o outro. Isso vai acontecer. Né? Então, eu acredito que para ferramentas, métodos e hoje, os empreendedores têm que ter cabeça aberta. E o engraçado que, antes de eu passar essa bola para vocês venderem o produto de vocês, quando eu quando eu vou vender a minha consultoria, minha mentoria para empresários, eu faço uma entrevista. Sim. Eu Importante. entrevisto o meu cliente para saber se faz sentido eu implementar e eu trabalhar dentro da empresa dele. Porque se não fizer sentido, se ele não querer mudar, não faz sentido ele me pagar, que eu vou dizer um preço, não é valor, porque ele não vai ver resultado.
e eu não consegui trazer resultado para a empresa dele, eu não consegui gerar um quê? Um modelo, um case de sucesso. Então, eu acredito que isso pode ser um desafio e deve ser um desafio para vocês nesse âmbito da venda. E assim, para que a gente encerre esse episódio, eu queria que vocês gerassem esse valor. Apresentasse esse produto para os empresários para mostrar para eles que eles precisam de novos métodos para desenvolver, cultivar esses talentos das empresas. Eu deixo para vocês. O escape room, ele vem também, a gente pode enxergar como uma oportunidade, né? Então, um exemplo, após o escape room, o gestor, a pessoa que está aplicando, poderia muito bem chamar os colaboradores e começar o que a gente chama de feedback, né? Ouvir os colaboradores, ouvir o que eles têm a dizer a isso. Então, assim, a gente como gestor, tem uma frase que a gente colocou na nossa dinâmica, que foi eu que coloquei, na verdade, que diz: gerencie processos e lidere pessoas. Então, o escape room, ele é muito isso, é para recuperar, né, o time. Então, após isso, um feedback seria muito legal, uma troca com o pessoal, com os colaboradores, para eles entender o que foi feito ali na hora. Então, os empresários podem ver isso como uma oportunidade de resgatar talentos. Sim, com certeza. E dando oportunidade, né, a gente tem muitos empresários ainda com a cabeça arcaica, mas tem empresários que estão querendo buscar o novo. O que tem de novo no mercado? Né? O escape room é algo novo, não deixa de ser algo novo. Né? Aqui em São Luís tem empresas grandes. Eu fiz um mapeamento de pesquisa em empresas grandes e falei um pouco sobre, eu joguei na mesa. Falei assim, olha, sobre tal método, como é que funciona? E a pessoa foi se interessando, mas aí ela me questionou, como é que é isso? Mas como é que isso funciona na prática? Então, assim, a gente gera ali, né, um despertar, né? Como é que isso funciona? Então, assim, não é algo que a gente diz é balela, não é balela. Né? É algo novo que está no mercado e que, se as pessoas se atentarem, elas conseguem mudar muita coisa dentro da empresa delas com esse método. E aí a gente não tem só esse, né? A gente está elaborando outros métodos para por vir dentro dessa mesma dinâmica, porque não, como nós falamos no começo, não se trata só do escape room em si. O escape room é o começo do que a gente faz dentro de uma empresa. A gente trata várias linhas ali dentro que às vezes o empresário ele não está tão atento. Ou que até dá um start na cabeça dele, mas ele não vê a necessidade de mudar. Será que eu preciso mudar mesmo? E às vezes é aquilo ali que faz a diferença. Legal. É algo que precisa ali ser modificado. Então, assim, diante do que a gente apresenta, o empresário ele precisa estar determinado a mudança, que nem você falou, Domingos, ele precisa estar com a cabeça aberta. Porque se você não tiver com a cabeça aberta, você tem crenças limitantes ali. Então, ali são coisas a serem trabalhadas, né, a todo momento. O empresário precisa ser trabalhado, a gestão precisa ser trabalhada para que tudo funcione. Não adianta você tratar colaborador, tratar gerência e o problema está lá em cima. Porque tudo reflete de alguma forma. Sim, Legal, e né? assim, eu acho que para fechar, né, é interessante que a gente analise fazendo um resumo de tudo, né? A gente sempre vai bater na tecla sobre pessoas, sobre cuidar de gente, desenvolver gente. Então, o que você, como empresa, procura, né? O que você quer, o que você busca, né? Qual é a dificuldade da sua empresa hoje? Qual é a dificuldade do seu colaborador hoje? Você tem dificuldades em elaborar processos? Você tem dificuldade em elaborar pessoas? Minha gestão está um pouco deficiente hoje, a gente não está conseguindo elaborar as metas, os processos da melhor maneira possível. Tá, o bom e velho jogo é funcional, isso é óbvio, mas ele não vai ser funcional para sempre. A gente sempre tem maneiras de flexibilizar e mudar, né, a dinâmica, né, dentro do empreendedorismo. Então você, empresário, você empresa, você pessoa, você líder, que quer implantar algo diferente, sempre analise a base, pessoas. E é isso que a gente traz. A gente não está aqui para trazer a ideia mais inovadora de todo o planeta. A gente traz uma ideia que é funcional. A gente tem dados, a gente tem lugares, a gente tem empresas que já fazem isso. E a gente traz uma ideia que é diferente, mas que é extremamente funcional, porque a gente está lidando com gente, né?
não somente com o colaborador ali que está na base, mas com o gestor que tem dificuldade, com o gerente que está se vendo preso num momento de dificuldade financeira da empresa. Então, assim, o escape room e as outras dinâmicas vêm para complementar. É o primeiro step de outros, né? Então, o nosso serviço não é somente o escape room. Óbvio que o escape room ele é excelente, ele vai trazer outros olhares, mas a gente tem o pós, tem análise de indicadores trimestrais, tem a questão de implementar outro tipo de treinamento para o gestor, para o colaborador, para as áreas de apoio. Então, assim, é uma gama de funcionalidades que trabalham juntas, buscando uma única coisa, né? Desenvolver pessoas para alcançar o resultado. Então, se você, empresário, você empresa, né, necessita disso hoje, eu acredito que as empresas, né, precisam, querendo ou não, ter um olhar diferente, ter propostas diferentes, ter um diferencial, né? O nosso diferencial seria esse. A gente traz algo que é dinâmico, funcional, que tem ganhos positivos para você, para o seu colaborador, para o dia a dia da sua empresa. Não é só para trazer uma lição de moral, nem nada do tipo. Pelo contrário, é para trazer um modelo que gere resultados. Mas que, para gerar o resultado, você desenvolva primeiramente pessoas. Então, de uma maneira bem resumida, quer alcançar o seu resultado, quer chegar num lugar onde você entende que o seu time está com você, você tem estratégias, tem coisas que são funcionais, dinâmicas, momentos, né, que vão além do número, né? Conte com a gente, conte com o nosso projeto. E bora gerir. E bora gerir, né? Gente, e esse episódio aqui, então, a gente está com esses empreendedores do Bora Gerir. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os empresários, curtam. E a gente vai deixar na bio também aqui as redes sociais e como contactar essa empresa de sucesso. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Pracast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.